Fala, bionicórnios, tudo bom com vocês? Passando aqui para dar uma força para você que vai fazer um sisal, certo? Para você que vai fazer qualquer vestibular que seja voltado para biologia. Estou passando aqui para fazer um breve resumão sobre alguns temas e o tema de hoje vai ser citoplasma e organelas citoplasmáticas, tá? Primeiramente, o que vocês precisam lembrar é que o citoplasma ele não é apenas aquela parte gelatinosa, né, da célula, como a gente aprende lá no ensino médio, no fundamental e tal. O citoplasma, ele na verdade é o conjunto daquele meio aquoso, que nós chamamos de citosol, junto com as organelas citoplasmáticas, tá? Então, eu separei as organelas citoplasmáticas mais, como posso falar, fundamentais para as provas, certo? E vou falar um pouco sobre cada uma, principalmente sobre sua função. Começando pelos ribossomos. Os ribossomos eles estão presentes tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes. E aí você tem que lembrar, o que é procarionte, o que é eucarionte? Lembra lá, procariontes são aquelas células simples, né, menos complexas, aquelas células que não possuem um núcleo delimitado. Tá? Então, o material genético desse tipo de célula ele é disposto no citoplasma, não está envolvido por uma membrana nuclear. Enquanto a célula eucarionte, ela vai ter o seu núcleo mais organizado, o material genético vai estar envolvido por uma membrana nuclear, além de ter muito mais organelas, tá? Quais os exemplos de procarionte e de eucarionte? Gente, célula procarionte, eu só tenho um tipo, são as células bacterianas, tá? Então, bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, Faeloembactéria, célula procarionte. Se não é bactéria, consequentemente é célula eucarionte. Beleza? Então vamos lá. Os ribossomos eles estão presentes tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes, tá? E a função deles é uma única: sintetizar proteínas, ou seja, ele vai fabricar proteínas. Vale lembrar que os ribossomos eles são uma das poucas organelas que não possuem membrana, tá? Então eles não têm uma membrana lipoproteica como, por exemplo, a membrana plasmática, beleza? A próxima organela que eu quero falar para vocês é o retículo endoplasmático granular, também conhecido como retículo endoplasmático rugoso. O retículo plasmático granular ele é um conjunto de membranas, um conjunto de bolsas membranosas que tem aderidos a eles, às suas membranas, ribossomos. Se tem ribossomos, consequentemente, a função também vai ser sintetizar proteínas. Só que o que vai diferenciar as proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático granular para as proteínas sintetizadas pelos ribossomos? Os ribossomos, eles sintetizam proteínas para dentro da célula, ou seja, que vão ser utilizados lá no interior da célula, no meio intracelular. Enquanto as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático granular, eles são mandados para fora da célula, vão ser de uso externo. Por exemplo, as proteínas que fazem parte da composição dos hormônios, por exemplo. Os hormônios eles não são liberados para fora das células. Então, consequentemente, vou citar um exemplo de hormônio, a insulina. A insulina ela não é mandada na corrente sanguínea, não é para fora da célula. Então, consequentemente, a insulina ela é composta por proteínas, tá? Que foram sintetizadas por ninguém menos do que o retículo endoplasmático granular, beleza? Então, lembra lá. Retículo endoplasmático granular, sintetiza proteína para fora da célula, enquanto os ribossomos sintetizam proteínas para dentro da célula, para uso interno da célula, tá? A próxima organela que eu quero citar para vocês é o retículo endoplasmático liso, ou retículo endoplasmático agranular. O retículo endoplasmático liso ele vai ter basicamente duas funções: sintetizar lipídios, certo? E desintoxicação do organismo, desintoxicação celular. Então, órgãos como, por exemplo, o fígado, cujo uma das funções é desintoxicação do corpo, eu vou ter muito retículo endoplasmático liso, porque essas organelas é quem vão fazer a metabolização de determinadas substâncias, por exemplo, o álcool, tá? A próxima organela que eu quero citar para vocês, estou titubeando um pouco aqui, que eu quero citar para vocês é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele também tem uma importância enorme, né, principalmente para as provas,
O complexo de Golgi ele tem basicamente 3 funções. A principal é secreção celular. Então, olha só, lembra que eu falei dos hormônios? Então, as proteínas sintetizadas pelo retículo endoplasmático granular, o retículo endoplasmático rugoso, são enviados para o complexo de Golgi e lá no complexo de Golgi eles podem ser transformados, podem fazer parte da composição de hormônios ou de secreções. E aí essas secreções vão ser mandadas para fora do complexo de Golgi, ou seja, para fora da célula. Ah, professor, mas no caso, essas proteínas elas vão fazer só hormônios? Não, tá? Muito cuidado. Os hormônios que eu estou falando aqui é só um exemplo. Qualquer tipo de secreção, ela provém do retículo endoplasmático granular, do retículo endoplasmático granular, que foi mandado, essas proteínas sintetizadas por ele são mandadas para o complexo de Golgi e do complexo de Golgi são secretadas para fora da célula. Então isso envolve suor, lágrima, hormônios, tá? Então tudo quanto for secreção tem esse caminho. Síntese de proteínas no retículo endoplasmático granular, envio para o complexo de Golgi, do complexo de Golgi para fora da célula, tá? Outra função do complexo de Golgi é que ele fabrica, ele faz parte da composição da formação do acrossomo, tá? O acrossomo no espermatozoide. Então, o espermatozoide ele tem na região da sua cabeça uma estrutura chamada de acrossomo. E esse acrossomo contém enzimas digestivas. Para que vai servir esse acrossomo? O óvulo ele tem uma zona que é chamada de zona pelúcida, uma zona de proteção chamada de zona pelúcida. E essa zona pelúcida só pode ser penetrada se o espermatozoide tiver esse acrossomo na sua extremidade. Então, consequentemente, se eu não tenho acrossomo, se o espermatozoide não tem o acrossomo, então não tem como fecundar o óvulo. E outra função do complexo de Golgi é síntese e fabricação dos lisossomos, outra organela importantíssima. Os lisossomos, eles contêm no seu interior enzimas digestivas também. Só que aí, gente, os lisossomos, eles vão fazer parte, se eles têm enzima digestiva, eles vão se encarregar da digestão intracelular, tá? Então, em células que, por exemplo, os meus glóbulos brancos, minhas células de defesa, quando eles fagocitam uma bactéria, aquela bactéria ela vai passar por um processo de digestão celular. E como é que ela vai ser digerida? Através das enzimas que são liberadas, né, as enzimas digestivas, que são liberadas pelos lisossomos, tá? E o próximo organela que eu quero citar são os peroxissomos. Os peroxissomos, eles têm uma função importante porque as células, em determinadas reações, elas acabam produzindo peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que água oxigenada. E a água oxigenada em alta quantidade nas nossas células ela é tóxica. Então, os peroxissomos, eles têm uma enzima chamada de catalase. E essa catalase vai fazer a degradação desse peróxido de hidrogênio e convertê-lo novamente em água, tá? Então, a função dos peroxissomos é degradar a água oxigenada ou degradar o peróxido de hidrogênio, beleza? E aí vamos para as nossas rainhas de organelas. Sai, mosca! A nossa rainha de organela, que são mitocôndrias e cloroplastos. Primeira coisa que você deve lembrar, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles estão presentes somente em células eucariontes, tá? Tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles possuem dupla membrana, eles possuem seu próprio DNA e seus próprios ribossomos. Isso significa que eles conseguem sintetizar as suas próprias proteínas, tá? Tem uma teoria que explica isso, o porquê eles têm essas estruturas à parte. É a teoria da endossimbiose. De acordo com a teoria da endossimbiose, tanto mitocôndria quanto os cloroplastos eram bactérias primitivas, antigamente, e essas bactérias foram fagocitadas por uma célula maior. E aí começaram a viver em mutualismo com essa célula. Um auxiliando o outro, viveram felizes para sempre, tá? A função das mitocôndrias é respiração celular.
ele vai se encarregar da fabricação de moléculas de ATP, fabricação de energia, tá? Então, respiração celular é a função das mitocôndrias. Já os cloroplastos, a função deles é a fotossíntese. Eles possuem uma pigmentação chamada de clorofila, e essa clorofila capta a energia solar, né, energia luminosa mais precisamente, e através do processo de fotossíntese convertem essa energia luminosa em energia química, ou seja, em ATP. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Planta realiza respiração celular já que ela realiza fotossíntese? Sim, ela realiza respiração celular também, porque a fotossíntese ela não produz energia suficiente para dar sustentabilidade metabólica, né, ao organismo. Então, consequentemente, as plantas e as algas, que são portadoras também de cloroplastos, elas precisam, além da fotossíntese, realizar respiração celular para produzir muito mais energia, muito mais ATP, tá? Então, consequentemente, mitocôndrias estão presentes em todas as células eucariontes, não importa se é animal, vegetal, fungo, protozoário ou alga, tá? Agora, os cloroplastos estão presentes somente nas células vegetais, nas células de algas, tá? E dos indivíduos fotossintetizantes, beleza? A próxima organela que eu quero citar são os centríolos. Os centríolos, eles são estruturas proteicas, tá? Formadas por outro grupo de estruturas chamados de microtúbulos. Os centríolos, eles têm uma função importantíssima na divisão celular, principalmente da célula animal. Na divisão celular da célula animal, ele vai participar formando fibras do fuso acromático, ou seja, ele vai auxiliar ali na separação dos cromossomos, tá? Que vocês vão ver em uma aula futura de divisão celular. Já, além de participar da divisão celular, os centríolos eles são importantes também para a formação de cílios e flagelos em algumas células, beleza? E por último, mas não menos importante, eu quero falar do citoesqueleto. O citoesqueleto ele é um conjunto de fibras proteicas que estão dispostas lá no citoplasma. E eles têm um formato, basicamente, uma organização em forma de rede que vai dar uma sustentação à célula. Então, a função do citoesqueleto, sustentação da minha célula. Beleza? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tem uma outra organela importantíssima também, que é o nosso querido núcleo, mas isso vai ficar para uma aula futura, beleza? Então, qualquer dúvida é só falar. Show! Beijo no ventrículo esquerdo de cada um.